Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Estamos falando da felicidade, que para alguns é o segredo da felicidade, não encontram a felicidade. Querem alcançá-la, mas não sabem o caminho. Davi, no Salmo 1, definiu o que é felicidade e começou a nos mostrar como alcançá-la. A felicidade é uma imagem metafórica de uma árvore numa região desértica, frondosa, que dá folhas verdes, que dá frutos na estação própria, isto é, quem procura seus frutos na época certa sabe que vai encontrar. Esta árvore é assim, ela está sendo alimentada pelas águas, uma árvore útil para uma região que tem poucas, em relação à quantidade maior geográfica de espaços de deserto na Palestina, no Estado de Israel. Portanto, aqui você está percebendo o conceito davídico de felicidade. E vimos ontem a primeira metade do caminho para se alcançar. Há coisas que eu não tenho que fazer, isto é certo. Há coisas que eu tenho que fazer, que também eu preciso fazê-las. Mas o interessante é que Davi, no versículo 3, diz, ele será, isto é, não é ainda, ele vai ser. Como ele pode ser? O que ele tem que fazer? Ele começa a responder no versículo 1, que vimos ontem, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, isto é, o que não tem que fazer. Para ser feliz, há coisas que eu não posso fazer. Para ser esta árvore próspera e útil, feliz, do versículo 3, eu tenho que começar a minha caminhada deixando de fazer algumas coisas. E vimos ontem que eu não posso basear a minha vida no conselho de gente que não é de Deus. Eu não posso me deter no caminho de pecadores, fazer o que eles estão fazendo. E eu não posso me assentar com zombadores para zombar da fé que eu estou abraçando. Não faz sentido. Não faz sentido um cristão se assentar junto com os zombadores para falar mal de Deus. Faz sentido? Para contar piadas com o nome de Cristo. Faz sentido? Não faz. Portanto, este degrau, essa escada descendente, alguém que baseia-se pelo conselho, gosta do conselho, agora ele está praticando, que é o caminho dos pecadores, agora ele está sentado, zombando. Ele assimilou o conselho, ele praticou o que foi para ele aconselhado, agora ele se tornou um zombador, ele está junto com outros zombando da fé cristã, zombando de Deus. Não dá para ser feliz assim. A outra metade do caminho para alcançar a felicidade está no versículo 2, que passo a ler. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. A segunda metade desse caminho está no versículo 2. Ele diz, pelo contrário, isto é, ao contrário de basear a minha vida no conselho dos ímpios, de praticar coisas pecaminosas junto com os pecadores e de reproduzir o mesmo discurso de zombadores, ao contrário disso, eu vou ter prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. Vou me reunir com pessoas de Deus para estudar a Bíblia, para ter dela os conselhos que antes eu pedia dos zombadores, para praticar coisas que ela manda e ensina que eu pratique, e não práticas pecaminosas.
e no lugar de zombar, louvar a Deus. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia nos orienta. Portanto, a primeira metade do caminho para chegar à felicidade é não fazer. E a segunda metade é fazer agora. Temos que fazer. O que nós temos que fazer? Primeiro, pelo contrário, isto é, fazer o contrário do que o versículo 1 diz. Zombar, praticar coisas pecaminosas, basear a minha vida no conselho de ímpios. Ao contrário disso, eu tenho que banir da minha vida. Ao contrário disso, eu vou ter prazer, veja só, prazer, alegria nas coisas de Deus. Será que nós levamos essa vida de contrário ao versículo 1? Será que estamos já no versículo 2? Ou ainda estamos vivendo no conselho dos ímpios? Ainda estamos nos detendo no caminho de pecadores. Ainda estamos nos assentando na roda dos zombadores ou escarnecedores. Nós não podemos chegar ao versículo 2 sem resolver o versículo 1. Por isso que é não. Não ande, não se detém, não se assente. Preciso resolver o que é ensinado aqui no versículo 1. Resolvido isso, eu vou para o segundo. Pelo contrário, eu vou ter prazer, alegria nas coisas de Deus. Prazer em quê? Seu prazer está na lei do Senhor. Seu prazer está na Escritura, na leitura bíblica, no estudo bíblico, nas pregações do pastor na minha igreja, nas aulas da escola bíblica dominical na minha igreja, nos grupos familiares, de discipulado, tudo que eu puder participar, eu participarei, porque eu tenho prazer na lei do Senhor. Sabe qual é a primeira briga do casal cristão? É domingo de manhã, quando o marido pergunta: mulher, onde está a minha Bíblia? A semana inteira sem abrir a palavra de Deus. Perde a Bíblia dentro de casa. Ao contrário, aqueles que desejam ser felizes, ao contrário de se basearem no conselho dos ímpios, ele vai se basear agora na lei do Senhor. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu vou aprender e vou viver aquilo ali. Eu não vou me deter, praticar as coisas que os ímpios fazem. Eu vou praticar aquilo que Deus manda eu praticar aqui. Eu não vou me assentar para zombar, eu vou me assentar para louvar. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. Portanto, aquele que deseja ser feliz, metaforicamente, uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, tudo que ele fizer prosperará. Quem quer ser isso? Tem que ter prazer na lei do Senhor. E como é que materialmente se manifesta esse prazer nas coisas de Deus, na lei do Senhor, na Escritura? E na sua lei medita dia e noite. Se você é um cristão, você tem prazer na Bíblia Sagrada dia e noite. Não tem horário sagrado para ler a Bíblia. Não é só domingo, na pregação do pastor, ou na escola bíblica dominical. É dia e noite, prazer na Escritura. Lendo e vivendo, me aconselhando, louvando a Deus por ela, pela Escritura. Será que você faz isso? Resolvido os impedimentos do versículo 1, você consegue viver a partir do que é dito no versículo 2, você tem prazer na lei de Deus, ao contrário do que vivia antes, vivendo a partir de conselho de ímpios, se detendo no caminho de pecadores,
se assentando na roda dos escarnecedores. Você tem, ao contrário disso, prazer na lei de Deus, alegria de abrir a sua Bíblia com a sua família no culto doméstico. Ler dia e noite, isso não é fanatismo. Isso é buscar na lei de Deus orientação para a vida. Isso a partir de prazer. Quem tem prazer não está sendo obrigado. Quem faz por prazer não está sendo pressionado, ele tem prazer. Você tem prazer ou você é obrigado? Você tem prazer ou você é pressionado? Se você é pressionado ou obrigado, você não tem prazer. Ainda tem que resolver o versículo 2 para chegar no 3, na felicidade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita. Não lê a Bíblia como quem lê o jornal do dia, ele medita. Ele está ali. O termo meditar, no original, é o que a vaca, o boi fazem quando se alimentam. Eles ruminam, isto é, alimento, eles mastigam, engolem, aquele bolo alimentar volta, eles engolem de novo. Isto é, eu estou lendo a Bíblia, não como quem lê um romance ou a notícia do dia em um jornal impresso. Eu estou meditando, trazendo a Bíblia para a minha realidade, orando sobre ela, crendo nela, vivendo por ela, querendo praticá-la durante o dia, isto é, meditar. Portanto, para alcançar a felicidade, a segunda metade do caminho, para bater na porta, é, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Que Deus o abençoe, que você possa alcançar a felicidade do versículo 3, resolvendo o versículo 1 e vivendo o versículo 2 de Salmo capítulo 1. Deus o abençoe.